A paz do Senhor, estamos de volta mais uma vez. Hoje não é quinta-feira, hoje é segunda, mas hoje nós temos live. Estou 2 semanas sem fazer live e hoje eu quero falar sobre segredos da liderança de Jesus, parte 2. Não conseguimos terminar todo o conteúdo que tínhamos para esse tema que é tão importante. Então, parte 2. Talvez tenha uma parte 3 também, não sei. Vamos ver se a gente vai conseguir falar aqui tudo que a gente gostaria de falar. Hoje nós vamos focar em outros aspectos, né, da liderança de Jesus. Nós paramos, na última parte da mensagem, nós falamos que Jesus, ele ia onde ele não estava acostumado a ir. Ele não tinha uma geografia definida, ele ia em todos os lugares ali onde o seu entorno. E a gente falou um pouquinho sobre essa importância da geografia na nossa vida e como Jesus nos ensinou isso. Hoje nós vamos continuar nesses segredos da liderança de Jesus. O pastor Luciano já está aí com a gente, seja bem-vindo. Hoje nós devemos ter poucas pessoas, talvez, né? Porque os dias dos namorados, mas o vídeo, o objetivo é ficar gravado para você assistir depois. Vamos lá. Segredos da liderança de Jesus. Jesus nunca permitiu que aquilo que os outros diziam dele mudasse a sua opinião sobre si mesmo. Vamos parar e pensar um pouquinho. Ninguém realmente conhece você de verdade, certo ou errado? Ninguém conhece você de verdade. A maioria das pessoas, elas estão mais preocupadas com elas mesmas, né, do que com você ou do que comigo. Então, você sabe mais sobre você do que qualquer outra pessoa, é ou não é? Você é a pessoa que sabe mais sobre você. Então, nem tudo que as pessoas pensam sobre mim ou sobre você é uma realidade. Porque as pessoas têm a visão da realidade que elas têm na cabeça delas, se baseando em fatos que elas conhecem. Mas ninguém conhece a nossa vida por completo, a não ser Deus. Então, não é o que as pessoas pensam ou dizem de você que realmente importa. Importa aquilo que você sabe a seu respeito. Isso Jesus nos ensinou. Pensa comigo. Jesus foi caluniado. Disseram que Jesus estava possuído por demônios. Chegaram a afirmar isso. Jesus está cheio de demônios. Ele está possuído por demônios. Beelzebu, né? Se você pegar os textos lá nos evangelhos, você vai ver isso. Disseram que Jesus, o Filho de Deus, era um beberrão e era um comilão. Olha só, gente, o que falaram de Jesus. Isso está escrito lá no livro de Mateus 11, versículo 19. Portanto, olha o que Jesus falou. Portanto, veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diziam, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, presta bem atenção. Jesus sabia quem ele era, né? De quem ele era filho, ele sabia da sua identidade, ele sabia da sua missão, ele sabia do seu propósito. E muitas pessoas não discerniram isso. E nem por isso Jesus parou a sua missão, abandonou seu propósito pelo fato de algumas pessoas não acreditarem nele, o caluniarem, o chamarem disso ou daquilo. Lucas também tem um texto bem interessante que fala sobre isso. Eu estou falando dos segredos da liderança de Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23. Olha o que está escrito, gente. Olha que coisa, que versículo interessante. Está dizendo aí. Versículo 22 e versículo 23. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai, se alegrai nesse dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Então, presta bem atenção, as pessoas, elas sempre vão lutar contra aquilo que elas não entendem. A maioria das pessoas, quando elas não entendem alguma coisa, elas vão lutar contra aquilo. Contra aquela pessoa, contra aquela... Muitas guerras são empreendidas por causa da ignorância e por causa do medo. As pessoas têm medo, as pessoas são ignorantes em algumas questões
e elas lutam contra aquilo que elas não entendem. Daniel foi acusado de quebrar a lei. Você lembra disso? Daniel era um homem muito importante na corte da Babilônia. Pastor Jair também está aí. Seja bem-vindo, pastor. Daniel foi um homem muito importante naquela corte e ele seguia as leis da Babilônia. Ele era uma pessoa importante na Babilônia, mas ele foi acusado de quebrar a lei. Qual lei que ele quebrou? Ele orava 3 vezes ao dia. Apesar dele estar na Babilônia, ele não se deixou contaminar por Babilônia. E 3 vezes ao dia ele tinha um compromisso próprio de orar. E as pessoas que conviviam com Daniel sabiam desse hábito dele. Então, para pegar Daniel, eles foram no hábito de Daniel. E acusaram Daniel de quebrar a lei. Que lei? Uma lei que eles inventaram, né? Que dentro de um período de tempo ninguém poderia orar ou falar ou levantar prece, orações a nenhum outro Deus a não ser o rei da Babilônia, governador da Babilônia. Então pegaram Daniel naquilo que ele mais gostava de fazer, que era orar ao Senhor, no compromisso que ele tinha. Então, Daniel não foi compreendido aí, ele foi acusado de quebrar uma lei que eles inventaram no momento para poder tirar Daniel da posição que Deus tinha dado para ele. José foi acusado falsamente de abusar da esposa do patrão. Ele fez isso? Não, ele não fez isso. Mas ele foi acusado de abusar da esposa do patrão. Paulo foi taxado como agitador de multidões. Paulo foi taxado como agitador de multidões. Você compreende? Que as pessoas, elas sempre vão lutar contra aquilo que elas não entendem. Se as pessoas entendessem o que Daniel estava fazendo, o que José estava fazendo e o que Paulo estava fazendo, não existiriam pessoas para lutar contra esses homens de Deus. Mas sempre vai existir pessoas para lutar contra o propósito que Deus definiu para a vida de algumas pessoas. Então, qual é o nosso exemplo? Eu olho sempre para Jesus. Jesus nunca implorou para que alguém cresce nele. Nunca, nunca. Jesus nunca implorou, por favor, acreditem em mim. Ele pregava a palavra, ele falava a verdade e ele deixava bem livre. Olha, se vocês quiserem me seguir, esse é o caminho. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu sou o pão que desceu do céu. Então ele trazia sua mensagem, ele não floreava nada, ele falava a verdade como ela precisava ser dita. E uma vez ele olhou para os seus discípulos e falou, olha, vocês querem ir também? Porque muitas pessoas começaram a sair. Não tem, esse discurso é muito duro, não dá para ouvir, eu vou embora. E Jesus vira para os seus discípulos e fala o seguinte, vocês querem ir embora também? Vocês querem ir? Vocês fiquem à vontade para ir, se vocês quiserem ir. Jesus não queria ninguém forçado do lado dele. E aí, né, Pedro fala, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, Jesus sabia que a integridade não pode ser provada, ela tem que ser discernida. Integridade não pode ser provada, ela tem que ser discernida. Porque quando existem conspirações contra um servo de Deus, às vezes não vai dar para você se defender. Mas a integridade, ela precisa ser discernida. Jesus não perdia tempo com críticos. Jesus não lutou para parecer bom, porque ele era bom. Jesus não se esforçou para parecer sincero, ele era sincero. Jesus nunca batalhou para ter uma boa reputação, ele tinha caráter. Então, não permita que aquilo que os outros dizem de você mude a sua opinião pessoal sobre você mesmo. Esse foi um segredo da vida de Jesus, da liderança de Jesus. E eu aprendi isso com Jesus e é um segredo para a sua vida. Uma certa pessoa falou o seguinte, se você parar para tirar pedras em todo cachorro que late para você na rua, você não vai chegar no lugar que você precisa chegar. Então, nós não podemos assumir uma postura, ninguém pode me falar nada, ninguém pode me ensinar nada. Não, claro que não, nós temos que ter a postura de aprender. Mas tem propósitos definidos para a sua vida que as pessoas não são obrigadas a entender. Quem tem que entender o propósito é você. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu para alguma coisa, é você que precisa entender isso.
Nem todo mundo que está do seu lado vai entender isso. Nem os irmãos de Jesus, irmãos carnais na época, né? Criam nele. Muitos só creram nele muito depois. Não criam nele. Então, esse foi um dos segredos da liderança de Jesus. Vamos para o próximo, porque tem muitos. Um outro segredo da liderança de Jesus. Segue o líder, gente, porque o líder tem muita coisa boa para nos ensinar. Segredos da liderança de Jesus, parte 2. Esse é o segundo vídeo sobre segredos da liderança de Jesus. Jesus respeitava as autoridades. Jesus respeitava as autoridades. A autoridade, ela cria uma ordem. Ela estabelece uma organização. Imagine uma nação sem um líder. Como seria uma nação sem um líder que respondesse por ela? Imagine como seria um local de trabalho sem um chefe, uma pessoa que estivesse organizando ali. Imagine um exército sem um general que comande. Então, a autoridade, ela cria ordem. A autoridade, ela cria ordem. A autoridade cria o arranjo exato das coisas. Precisa ter um líder. Então, Jesus também nos ensinou a respeitar lideranças, respeitar a autoridade. Aqueles que têm autoridade sobre nós precisam ser respeitados, né? Às vezes a gente quer respeito, mas a gente não respeita. Então a gente precisa respeitar. Jesus nos ensinou isso. Respeite as autoridades. O nosso sucesso é afetado por isso. Quando você não respeita a autoridade, você não vai ter sucesso na sua vida. Isso é um fato. Nós precisamos honrar aquelas pessoas que vieram antes de nós, aquelas pessoas que conhecem um pouquinho mais que nós, aquelas pessoas que têm uma riqueza de conhecimento. Nós precisamos honrar as pessoas que já chegaram lá. Nós precisamos honrar as pessoas que já subiram degraus, que já passaram por experiências e que pode nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos observar essas pessoas e aprender com essas pessoas. Jesus, ele não tinha a menor dificuldade de entender isso, o valor da autoridade. Ele era o Filho de Deus e é o Filho de Deus. Sempre soube mais do que qualquer pessoa. Ninguém conhece mais do que Jesus sobre todos os assuntos. Ninguém conhece mais sobre todos os assuntos do que o Filho de Deus. Nenhum ser humano na Terra conhece mais do que Jesus. Mas mesmo assim, aqui na Terra, ele se submeteu. Ele honrou as autoridades. Jesus veio sob o governo romano. Israel estava sob dominação romana. E Jesus nenhuma vez entrou em conflito com o governo romano. Você pode ler os evangelhos, você vai ver lá. Inclusive, existia grupos, partidos políticos que forçavam até uma barra para que Jesus desse a sua opinião sobre Roma, para que Jesus se intrometesse em assuntos políticos, mas essa não era a missão de Jesus definitivamente aqui na Terra. Então, uma certa vez chegaram para Jesus e falaram: Senhor, nós temos que pagar impostos a César? Nós temos que pagar esses impostos a César? O que Jesus responde para essas pessoas? Eles falam assim: me dá aí uma moeda. E as pessoas apresentam a moeda e ele fala: de quem é essa inscrição aqui na moeda? É de César? Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então olha a lição que Jesus nos ensinou. Então não existe alinhamento entre eu sou cristão, eu tenho as leis de Deus e tal, e você não querer respeitar a autoridade. É um crente que só nega imposto, que não paga imposto, né, que faz uma série de coisas erradas. Jesus nunca apoiou isso. Ele ensinou a gente a respeitar as autoridades, e o respeito parte por tudo isso aí que eu estou falando. Marcos 12, vamos ler lá em Marcos 12. Marcos capítulo 12, versículo 17, diz assim, Marcos 12, 17. Jesus respondeu-lhe e disse, foi o que eu falei, tá, gente? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e se maravilharam nele. Então, um dos segredos da liderança de Jesus. Jesus respeitava a autoridade. Tá? Quer ter sucesso na vida? Respeite as pessoas que estão acima de você. Você pode falar tudo que você precisar falar, com respeito, com educação, mostrando pontos de vista. Você precisa respeitar as pessoas que estão acima de você. Jesus nunca discriminou ninguém. Um dos segredos da liderança de Jesus também. Jesus nunca discriminou ninguém. A gente precisa parar com essa mania de ser preconceituoso. Mas eu vou explicar isso, tá?
Hoje as pessoas estão falando que tudo é preconceito. Uma certa vez me inquiriram sobre isso. Você é preconceituosa sobre alguns assuntos. Não. Preconceito é como quando você tem um conceito pré-definido sobre alguma coisa, né? Preconceito. Mas eu não tenho preconceito, eu tenho conceito definido. Existe uma diferença. Preconceito, conceito definido. Eu tenho conceitos bem firmados na minha vida, baseados na palavra de Deus. E esses conceitos eu não vou abrir mão. Mesmo que a irmã Alessandra, a senhora é perfeita, consegue fazer tudo? Não, ninguém é perfeito, gente. Mas a gente tem que buscar a perfeição na palavra de Deus. Se Jesus falou que é assim, é assim. Se Deus falou é assim, é assim. Não tem opinião. A nossa opinião cai diante da Bíblia. Eu tenho várias opiniões sobre tudo. Então, às vezes as pessoas vêm perguntar num aconselhamento: Alessandra, o que a senhora acha sobre isso? Eu tô vivendo um drama sobre isso, me fala o que a senhora acha sobre isso. Aí eu pergunto: você quer a minha opinião ou você quer o que a Bíblia fala? Porque existe diferença entre aquilo que eu penso e aquilo que a Bíblia diz. Porque eu posso ter várias ideias na minha cabeça, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Então eu faço sempre essa pergunta para a pessoa quando vem me perguntar alguma coisa. Se você não quer opinião bíblica, não me pergunte, porque o que eu vou falar para você é dentro da palavra. Mas a senhora está enquadrada nisso? Mesmo que eu não esteja, está na palavra, é assim que tem que ser. Então, Jesus, ele não era preconceituoso com as pessoas. Isso quer dizer o quê? Ele não fazia um julgamento pela aparência, pela cultura da pessoa, por onde ela veio, de onde ela morava. Jesus nunca fez isso. Coisa que a gente faz, né? A gente julga muito pela aparência. Isso acontece, isso é do ser humano. A gente julga pela aparência. Jesus não descartava as pessoas. Ele não descartava as pessoas. Jesus era acessível. Jesus quebrou várias tradições. Nos textos você vê, nos evangelhos principalmente, né, que conta a história dele. Quebrou várias tradições para estar perto das pessoas, para falar com as pessoas, para se achegar às pessoas. Um exemplo clássico que a gente sempre fala é o episódio da mulher samaritana, né? O episódio da mulher samaritana é assim, espetacular nesse sentido, porque os samaritanos não falavam, não se comunicavam com os judeus na época, né? Existia uma barreira enorme, inclusive essa barreira existe até hoje. E Jesus quebrou isso para falar com aquela mulher e foi uma grande missionária. Foi uma pessoa que Jesus falou com ela, né? Jesus falou com ela, deixa eu ver, falou de tudo que estava no coração dela, né? Ela expôs ali, Jesus conversou com ela, e quando ela sai dali, ela sai convertida. Ela sai, abandona o cântaro e vai embora para a aldeia para falar de Jesus para outras pessoas. E ela ganha muitas pessoas, porque quando as pessoas vieram para falar com Jesus, elas disseram assim: agora não é porque você falou, é porque a gente ouviu. Então foi uma grande missionária, alguém que ninguém dava nada por ela. Era uma mulher e era samaritana. E Jesus quebra essa tradição. Mas não foi só essa, né? O próprio Mateus, né, que era um cobrador de impostos, né? E Jesus chama, né, para ser seu discípulo. O próprio Zaqueu, que também era mal visto pelo fato de ser um publicano, e Jesus entra na casa dele, né? Jesus tinha a fama de comer com pecadores, se assentar, comer com pecadores, né? Você não sabe que essa mulher é uma pecadora? Ele come com os pecadores, mas me fala, se Jesus não comesse com os pecadores, ele ia comer com quem? Porque todo mundo é pecador, ele ia comer com quem se não comesse com os pecadores, né? Então, Jesus, ele não fazia discriminação das pessoas, e esse foi um segredo da liderança de Jesus, e a gente precisa aprender isso para a nossa vida, né? Eu já passei por alguns tipos de discriminação, talvez você já tenha passado também, tanto racial, né? Eu já passei pelo fato de ser muito novinha e estar ensinando, né? Uma vez eu fiquei um tempão, uma igreja me convidou, eles me conheciam só por nome, me convidou para me trazer uma palestra, e eu cheguei e fiquei sentada lá, e cadê a pregadora, cadê a palestrante, eu tô sentada lá um tempão, e eles esperando a palestrante, porque aí eles foram me perguntar: quem é a senhora? Eu falei meu nome: mas a senhora é palestrante, professor. Mas a gente nunca imaginar que a senhora é palestrante, a senhora é muito novinha, a senhora não tem cara de palestrante, né? Quer dizer, o julgamento pela aparência.
E a gente faz muito isso, né? Eu brinquei, ri ali, né, e tal, mas as pessoas fazem muito isso. Então, é um dos segredos da liderança de Jesus. Jesus não discriminava pessoas. Outro segredo da liderança de Jesus, Jesus não ficava amargurado quando os outros eram desleais. Jesus não ficava amargurado quando as pessoas o traíram ou eram desleais com ele. Gente, isso aqui é muito importante, é uma lição muito legal que eu aprendi aqui com Jesus. A amargura, ela é mais devastadora, ela é pior do que a traição. A amargura é pior do que a traição e eu vou explicar por quê. A traição, ela é externa. Alguém nos trai, ela é externa. A amargura é interna. Então, por causa de uma traição, você pode ficar amargurado, mas existe diferença entre uma e outra. A traição é algo que os outros lhe fazem. A amargura é algo que você faz a si mesmo. E Jesus, como líder, ele nos ensinou isso. Jesus foi traído. Foram desleais com ele. Mas Jesus não se deixou contaminar por isso. Ele não ficou triste a ponto de jogar tudo para cima porque alguém o traiu ou porque alguém foi desleal com ele. Então, milhares de pessoas sobrevivem à traição. Poucas pessoas podem sobreviver à corrente de amargura. Isso é muito sério. Eu conheço, você conhece pessoas que foram traídas, mas sobreviveram. Foi difícil, chorou, esperneou, né, arrancou os cabelos da cabeça, mas sobreviveu. Mas eu conheço pessoas que entraram num pântano de amargura tão grande, que elas morreram amarguradas. Não conseguiram sair. E tem um texto aqui na Bíblia. Você nem pode pegar um pouquinho d'água aí pra mim? Tem um texto aqui na Bíblia, em Hebreus, eu queria que você lesse. Porque esse texto é muito importante para você. Entenda que esse texto pode salvar a sua vida. Esse texto que eu vou falar para você agora, talvez você conheça, claro, né? Estou falando aqui com pessoas que conhecem a palavra. Mas esse texto pode salvar a sua vida. Hebreus 12, versículo 15. Olha o que está dizendo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha o versículo. Olha o versículo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. A amargura faz você se privar da graça de Deus. Olha como que a amargura é uma coisa séria. Porque quando a amargura entra no seu coração, ela brota. Ela brota e a Bíblia fala que essa raiz, ela se espalha e ela contamina a pessoa e contamina as pessoas que estão do lado dela. Isso é seríssimo e muitos não atentam para isso. Milhares de pessoas sobrevivem à traição, mas poucas conseguem sobreviver à corrente de amargura. Então, um conselho para você de Jesus, segredo da liderança de Jesus. Ele nos ensinou muita coisa. Não deixe a raiz de amargura entrar no seu coração. Eu falei no início do primeiro vídeo que eu gravei aqui sobre o segredo da liderança de Jesus, que existe diferença entre a pessoa de Jesus e os ensinamentos de Jesus. Tá? Existe uma diferença. Você quer ser salvo, você tem que seguir a pessoa de Jesus. Para ser salvo, tem que seguir a pessoa de Jesus. Você quer ser abençoado e próspero, você tem que seguir os princípios de Jesus. E isso é muito importante. Tem gente que não consegue entender isso. Eu falei no primeiro vídeo, que eu gravei aqui sobre isso, que muitas pessoas não são nem cristãs, mas seguem os princípios de Jesus para terem sucesso. Inclusive, eu já assisti várias palestras, tá? Já paguei por palestras, já assisti palestras, né, online. Já li livros de autores que não são cristãos, mas que seguem os princípios de Jesus para terem sucesso. Se elas vão ser salvas ou não, eu não sei. Porque se elas não seguem a pessoa de Jesus, elas não vão ter salvação. A própria Bíblia diz isso, que não existe outro nome no qual nós podemos ser salvos. Somente o nome de Jesus. Então, para ter salvação, tem que seguir Jesus, a pessoa de Jesus. Mas existem pessoas que não seguem a pessoa, mas seguem os princípios.
Se você já segue a pessoa, segue os princípios também, para você também ser abençoado em todas as áreas da sua vida. E Jesus nos ensinou isso sobre a amargura. Jesus foi traído, gente, com um beijo. Um beijo de um discípulo que caminhou com ele durante 3 anos. Então Jesus tinha tudo para ser uma pessoa amargurada. Mas Jesus se recusou a ficar amargurado. Jesus se recusou a penalizar Judas. Foi Judas que se destruiu sozinho. Jesus não destruiu Judas. Judas se destruiu sozinho. Uma coisa que precisa ficar clara. Então, Efésios 4, vamos lá para Efésios. Dentro desse assunto ainda. Efésios, deixa eu achar aqui. 4, versículo 31. Diz assim, Efésios 4, 31. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, esse foi um dos segredos da liderança de Jesus. Jesus nos ensinou, não deixe a amargura entrar no seu coração. As pessoas podem te trair até com um beijo. As pessoas podem te abraçar e te apunhalar pelas costas, mas não deixe a amargura entrar no teu coração. Porque a raiz de amargura, ela pode destruir a vida de uma pessoa. Isso é muito importante. Vamos para o próximo segredo, porque tem que ser rápido, senão não dá para falar tudo. Jesus nos ensinou a resistir às tentações. Foi um dos segredos da liderança de Jesus. Ele resistiu à tentação e ele nos deu exemplo e nos ensinou também. Quer ser abençoado? Quer ser próspero na sua vida? Quando eu falo em prosperidade, eu falo prosperidade mesmo, gente. Na alma, no espírito, financeiramente, relacionalmente, matrimonialmente, em tudo. Você precisa seguir a orientação de Jesus. Ele nos ensinou a resistir à tentação. O que é a tentação? O que é a tentação? A tentação é a apresentação do mal. É uma oportunidade de você escolher o prazer temporário e não dar preferência ao ganho permanente. Então a tentação, ela vai se apresentar para você assim, olha, você vai ter um prazer temporário agora. Abre mão aí um pouquinho dos seus princípios, dos seus valores e olha, aceita essa proposta que eu estou te fazendo agora. Jesus passou pela tentação? Passou. Jesus foi conduzido ao deserto, ele jejuou, né, durante 40 dias e ele foi tentado pelo diabo. Nós experimentamos muitas tentações no decorrer da nossa vida. No decorrer da nossa vida, a gente passa por muitos períodos de tentação. Nós seremos tentados sempre. O servo de Deus, aquele que confia em Deus, que é regido pelos princípios do céu, ele sempre será tentado. Nas correntes da luxúria e nas correntes da imoralidade. Sempre. Nós seremos tentados a distorcer a verdade. Nós seremos tentados a trapacear nos impostos, por exemplo, né? Deixar de pagar alguém, fazer um gato em casa, né? Roubar energia, roubar água. Bem claro, vamos falar bem claro, né? Nós seremos tentados a trapacear nos negócios, a enganar alguém, a ludibriar alguém, a tirar uma vantagem pessoal de alguma coisa. Nós seremos tentados nisso. E Satanás, ele é um mestre na arte da tentação. Ele sabe fazer isso muito bem. E se a gente observar, o Mike Murdock fala isso, aliás, eu quero até mostrar aqui, né, gente, o livro, porque as lives que eu tô fazendo é baseada nesse livro aqui, tá bom? Segredos da Liderança de Jesus. Ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte, que as sepulturas, elas estão repletas de gente que fracassaram em resistir às tentações. Se os mortos nas sepulturas pudessem falar, eles contariam a sua história. De como eles foram tentados e não conseguiram resistir a Satanás. Muitos não conseguiram resistir e foram realmente para o buraco por conta disso. As prisões estão superlotadas de pessoas fracas que foram tentadas e não conseguiram resistir. Então, é uma realidade. Nós seremos tentados. Jesus nos ensinou isso. Jesus passou
por uma tentação e ele venceu essa tentação e ele nos ensinou. É um dos segredos da liderança de Jesus. Jesus, ele passou por isso para nos dar o exemplo. Pergunte para Sansão, o que é ceder a uma tentação? Pergunte. Vai lá na história de Sansão. Um homem escolhido por Deus desde o ventre, né? Da tribo de Dan. Se você for lá na bênção patriarcal que Jacó deu aos seus filhos, você vai ver que a tribo de Dan era uma tribo de juízes. Isso se confirma no livro de Juízes, quando Deus faz nascer Sansão, Xinchon, né? Pequeno sol, que tinha uma missão. Ele tinha uma missão, ele nasceu com uma missão de derrotar os filisteus, né? Ele nasceu com a missão de proteger o seu povo, mas ele não resistiu à tentação. Ele não resistiu à tentação. Sansão quebrou voto por voto do seu compromisso. Ele era nazireu. E ele foi descumprindo voto por voto por voto. Se deitar com Dalila e contar o segredo da sua força foi a gota d'água que ele já estava num caminho de derrota há muito tempo. O Espírito Santo se afastando dele e ele não percebeu. Porque ele cedeu à tentação. Então, Jesus resiste à tentação para nos dar exemplo. Esse foi um dos segredos da liderança de Jesus. Ele passou pela tentação e ele venceu a tentação. Como? Através da palavra. Quando o diabo vinha com a proposta, Jesus falava o quê? A palavra. E olha que o diabo também conhece Bíblia, né? E ele citou, ó, se tu és o filho de Deus, né, se atira daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará a ordem a seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos, então não vai acontecer nada com você. Se tu é o filho de Deus, pula. Né? Tentando Jesus na sua identidade. Mas Jesus não caiu, porque ele deixou um exemplo para nós. Então nós precisamos, se queremos ser vitoriosos, precisamos resistir às tentações. Estamos já caminhando para o final, mas tem mais. Jesus tomava decisões que criavam um futuro desejável, em vez de um presente desejável. Isso é muito interessante também. Jesus nos ensinou sobre o poder das decisões. Muitos não pensam sobre as suas decisões. Elas vivem o dia de hoje como se não houvesse amanhã. Isso não é uma boa coisa para se fazer. Claro que a gente não deve viver ansioso, mas a gente tem que prestar atenção nas decisões que a gente toma. Porque decisões, elas geram eventos. Elas vão gerar coisas na nossa vida. Uma decisão que eu tomo hoje vai gerar uma cadeia, uma sequência de coisas na minha vida daqui para frente. Então, tudo que você está fazendo hoje vai influenciar o seu presente e vai influenciar o seu futuro. E a escolha é sempre nossa. A escolha é sempre nossa. Você vai tomar inúmeras decisões hoje. Todos nós, todos os dias, tomamos várias decisões. Algumas decisões que eu vou tomar e que você vai tomar vai te trazer prazer hoje, mas vai te fazer um miserável amanhã. Então, a gente tem que tomar cuidado com as decisões que a gente toma. Algumas decisões que você vai tomar hoje vai deixar você desconfortável. Ai, que chato, vou ter que fazer isso. Poxa, eu não queria fazer isso, mas vou ter que fazer isso. Mas você vai ficar impressionado com o futuro que Deus vai trazer para você por causa da decisão que você tomou hoje. Então, as decisões são muito importantes. Jesus poderia ter chamado 10 mil anjos para livrá-lo da cruz, da crucificação. Ele poderia, ele era o Filho de Deus. Se Jesus chamasse uma miríade de anjos, vinha e tirava ele dali. Ou ele saía sozinho, porque ele era o Filho de Deus. Mas ele não desceu da cruz. Ele não desceu da cruz. E por que ele não desceu da cruz? Porque o que ele estava fazendo no presente ia redundar em muitas coisas no futuro. Uma delas é a nossa salvação. Hoje, eu só posso dizer que sou salvo em Jesus Cristo porque Jesus não desceu da cruz. Ele tomou a decisão de não descer da cruz. No jardim do Getsêmani, ele tomou uma decisão também que criou um grande futuro. Né? Ele falou com Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se existiu outra maneira, outro meio de um homem se salvar, que isso não aconteça comigo, que eu não vá para a cruz. Mas o que ele fala no final da frase? Contudo, seja feita a tua vontade. Contudo, seja feita a tua vontade. Então, a decisão que Jesus toma no Getsêmani,
A decisão que Jesus toma de não descer da cruz, porque muitos falaram para ele até no final, desce da cruz, se tu és filho de Deus, desce da cruz. E ele não desceu. Por quê? Jesus estava disposto a passar pelo tempo da dor para gerar uma eternidade de ganho. Ele estava vendo os filhos que ele conquistaria com a sua morte. As pessoas que ele atrairiam para a cruz, para ele, através da sua morte. Então, a decisão que ele tomou no presente redundou num futuro glorioso para nós, porque Jesus não precisava de salvação, ele é o Filho de Deus, ele é santo. Nós precisávamos de salvação. Então, nós precisamos aprender com o líder, que é Jesus, a tomar decisões a longo prazo, a pensar a longo prazo, a tomar decisões que criem um futuro bom e bonito. Ao invés de pensar só no presente, nós temos que pensar também no futuro. Jesus nos ensinou isso com a sua vida e com a sua morte. E às vezes a gente passa por isso e a gente está aí dando cabeçada, dando murro em ponta de faca, quebrando a cabeça porque está tudo escrito e a gente não quer ler, a gente não quer entender, a gente não quer interpretar, a gente não quer fazer aquilo que o líder nos ensinou. Isso é muito importante, tá? Não é legal? Essas chaves aí de liderança de Jesus, mas tem mais. Vamos para a penúltima agora. Jesus conhecia o poder das palavras e o poder do silêncio. Isso aqui, para mim, hoje, foi o que mais falou no meu coração. Imagine ser o próprio verbo. Imagine ser a própria palavra e ficar em silêncio. Imagine quando você tem muito a dizer, mas prefere não falar. Porque há poder nas palavras, mas também há poder no silêncio. Isso é muito forte. Pensa nisso. Existe poder nas palavras? Com certeza. Com certeza existe poder nas palavras. Inclusive tem uma palavra, que é uma curiosidade aí para você, né? As crianças brincam muito assim, abracadabra, abracadabra. Quando estão querendo fazer uma mágica, né? Brincar de mágica, abracadabra. Sabia que essa palavra abracadabra é uma palavra hebraica? Que quer dizer, criarei ao falar. Quando eu falar, eu vou criar alguma coisa. Isso é uma realidade. As palavras, elas criam, sim. Elas têm um poder enorme de criar realidades. A partir do momento que eu falo. Mas imagine, Jesus tinha muito a falar, mas em muitos momentos Jesus não falou nada. Pastor Luciano colocou aí, olha. Jesus tinha as respostas, mas em algumas situações preferiu ficar em silêncio. Foi uma das lições do meu líder que eu mais amo. Uma das lições do meu líder que eu mais amo é esse aqui. Jesus conhecia o poder das palavras e o poder dos silêncios. Quem tem conhecimento, ele é comedido no falar. Quem tem conhecimento é comedido no falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Isso está escrito na Bíblia. Até o insensato passa por sábio se ele ficar quieto. E se ele contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 17, versículo 28 e versículo 27, versículo 28. Então, presta bem atenção. As palavras, ela têm um alto custo. As palavras têm um custo alto. Guerras começam por causa de palavras. A paz vem quando grandes homens se unem, negociam e dialogam. As palavras, elas separam as pessoas e as palavras ligam as pessoas. As palavras são a ponte para o nosso futuro. Isso é uma realidade. Se você falar assim, você é a pessoa que tem mais autoridade sobre a sua vida. Se você falar assim, você acordar e você falar assim, em 1 hora eu vou arrumar essa casa. Se você falar para você isso, tô dando só um exemplo. Em 1 hora eu vou arrumar essa casa. O teu cérebro comanda tudo no seu corpo e você vai arrumar a casa em 1 hora. Agora, se você falar assim, ai, essa casa está muito bagunçada, eu vou levar o dia inteiro para arrumar essa casa. Você leva o dia inteiro para arrumar a casa. Porque as palavras, elas geram
Elas criam uma realidade. Isso é um fato. Você lê o livro de Gênesis e você percebe isso. Que as palavras criaram o mundo. Deus falou, haja, haja, haja. Né? E esse haja é o poder criador das palavras. As palavras criam o nosso mundo. Isso está escrito lá em Provérbios 18, 21. Vamos ler rapidinho. Provérbios 18, 21. Já estamos chegando ao final da live, tá, gente? Já estamos no finalzinho. Gênesis 18, 21 diz assim, olha o que está dizendo. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, tem gente que fala assim, eu faço tanta coisa boa e não vejo retorno, porque você também está plantando com as suas palavras, só que às vezes as pessoas não percebem isso. Elas estão também plantando com as suas palavras. Então, ela está plantando coisa ruim, coisa negativa, murmuração, queixa, lamúria. O que vai vir para ela? Não vai vir nada de bom. Porque você está também fazendo uma plantação com as suas palavras. Então, você vai comer do fruto das suas palavras. O fruto, o que é o fruto? É o produto, é o que aconteceu, o que se formou a partir daquilo que você falou. Esse versículo também é muito, muito forte. Se você for pegar a palavra fruto no hebraico, o significado do que seja fruto no hebraico, você vai ver como que as palavras criam uma realidade. Isso é muito sério. Eu até falo isso no meu livro Mulher de Visão. Se você tiver a curiosidade de saber, compra o livro que você vai saber. Então, olha só. Vamos voltar para cá. As palavras criam nossa realidade, criam nosso mundo. Jesus disse que as suas palavras revelam que espécie de coração você tem. Por que Jesus falou? Porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Deu para entender? Então, Jesus disse que as palavras, elas podem remover até montanhas. Se você tiver fé, fala que esse monte que ele passa de um lado para o outro. As palavras podem remover até montanhas. Também esse versículo precisa ser muito bem explicado, mas eu não vou explicar hoje não. Eu estou falando sobre a questão do falar. Há um tempo para falar e há um tempo para se calar. Há um tempo para falar e há um tempo para ouvir. Há um tempo para se mover, há um tempo para ficar quieto. Está escrito lá em Eclesiastes. Quando as pessoas estavam famintas por conhecimento, Jesus ensinava. Jesus passava horas e horas e horas falando e ensinando. Gente, Sermão do Monte. Mateus 5, Sermão do Monte. Sermão do Monte foi falado por Jesus durante vários dias. Você pega o Sermão do Monte, capítulo 5, tu acha que foi num dia só, não foi não. Jesus falou esse sermão durante vários dias, ele ensinou vários dias esse sermão. É porque a Bíblia nossa é organizada em capítulos e versículos para facilitar a tua compreensão, mas na realidade são perícopes, são períodos. Então, olha só, Jesus passava horas e horas e dias ensinando as pessoas. Jesus não se cansava de ensinar as pessoas, mas quando ele entrou no salão de Pôncio Pilatos e que ele fala assim, e o que é a verdade? Jesus se cala. Porque Pôncio Pilatos estava diante da verdade e não estava enxergando o que era verdade. Nesse momento aqui, onde a verdade estava sendo desprezada, Jesus não falou nada, Jesus ficou em silêncio. Eu aprendi isso com Jesus. Tem hora que não vai adiantar você falar. Não vai resolver. Porque tem poder nas palavras e tem poder no silêncio também. Tem hora que o teu silêncio vai falar mais do que as tuas palavras. Então Jesus nos ensinou isso. Suas palavras importam. As conversas têm importância. Olha o que está escrito lá em Mateus 12, versículo 36 e versículo 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens vão dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Olha aí. Não sou eu que estou falando isso. É o líder que está falando isso. Cuidado com aquilo que você está falando. Porque no dia do juízo, os homens vão dar conta daquilo que eles falaram. Por suas palavras vocês serão absolvidos, por suas palavras vocês serão condenados. Então, nós precisamos nos calar diante das injustiças da nossa vida. Tem coisa que não vai adiantar falar. Fique quieto e não discuta as fraquezas dos outros.
Não proclame os seus próprios erros. Jesus nos ensinou muita coisa em relação às nossas palavras, ao poder das palavras e ao poder do silêncio. Jesus sabia a hora de falar e Jesus sabia a hora de ouvir. Jesus sabia a hora de falar e Jesus sabia a hora de ficar calado. Jesus conhecia o poder das palavras e o poder do silêncio. Esse foi um dos segredos da liderança de Jesus e que eu aprendi hoje com Jesus. E eu vou para o último, para a última chave de liderança de Jesus, de aprendizado. Claro que não termina aqui, né, gente? Mas eu tenho que terminar essa live aí. Falta 15 minutos para as 11, para as 23 horas e eu vou terminar a live. Eu vou para a última coisa. De repente eu faço uma parte 3, vamos ver. Mas já o que eu falei no primeiro vídeo que eu tô falando agora já deu para você ter uma ideia de princípios poderosos do nosso líder que ele deixou pra gente. Último, Jesus sabia que toda grande realização requer a vontade de começar com coisas pequenas. Eu aprendi isso com Jesus também. Se você não estiver disposto a começar pequeno, você não vai chegar a nenhum lugar. Jesus nos ensinou isso. Pense nisso por um momento. Um carvalho começou com uma semente. Um homem de 1,80 m começou como um embrião no ventre da sua mãe. As coisas começam pequeno para depois crescerem. Então, Jesus nos ensinou isso. Esteja disposto a começar pequeno. Começar com o que você tem. Tudo que você possui já é um ponto de partida. É algo que eu posso começar dali. Não seja como aquele homem da Bíblia, né, que recebeu um talento e ele achou que era muito pouco e ele, o que ele fez? Ele enterrou. Então, se você quer ver algo multiplicado na sua vida, multiplique aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não ache que porque é uma coisa só que é pouco, é sem importância. Não, se está na sua mão tem importância. E você pode, com a capacidade que Deus te deu, fazer isso se multiplicar na sua vida. Seja lá o que for te dado, mais pode ser acrescentado. Então pense na própria vida de Jesus. Onde Jesus nasce? Num palácio rico, num berço de ouro? Não. Jesus nasce num estábulo. No estábulo. Só que ele não ficou lá. Ele não ficou num estábulo. Ele seguiu por 30 anos sem realizar nenhum milagre. Olha só a paciência que Jesus teve. Você imagine ser o Filho de Deus e esperar 30 anos para começar o seu ministério. Porque Jesus sabia a hora de começar e a hora de terminar. A hora de começar um ciclo e de fechar um ciclo. Ele nos ensinou isso. Um dia, ele realizou o seu primeiro milagre. Que não foi nem um milagre assim espetacular de ter ressuscitado um morto. Ele podia começar grande. Vou ressuscitar logo um morto para chamar muita atenção. Não. Qual o primeiro milagre de Jesus? Ele foi para uma festa, acabou o vinho e ele transformou água em vinho. Lá ele fez o seu primeiro milagre. E foi assim que começou o ministério de Jesus. Davi tinha só uma funda. Ele era um pastorzinho de ovelhas. Um mero pastorzinho de ovelhas. O que ele tinha? Uma funda. Mas foi com essa funda que Davi se tornou um rei. Ele começou pequeno, com uma funda e pedras. Mas foi com uma funda e com uma pedra que ele derrotou o principal inimigo que estava ali, né, ameaçando, tirando onda, vamos dizer assim, com o exército de Israel, que foi Golias. Foi a primeira grande vitória visível, porque Davi já tinha matado um leão e um urso, mas ninguém tinha visto. Mas a grande vitória que todo mundo viu foi Golias. Mas ele começou pequeno, ele começou com uma funda e com uma pedra. José foi vendido como escravo. Que começo, né? Para alguém ser vendido como escravo, tirado da casa do pai, ser vendido pelos próprios irmãos. Começou como escravo, mas como José termina? Como primeiro-ministro do Egito. Então, são vários exemplos. A Bíblia dá vários exemplos sobre começar pequeno. A viúva de Serepta só tinha um pequeno bolo. Mas ela pegou aquele pequeno bolo e semeou na vida do profeta, semeou na obra de Deus. E ela criou um suprimento para aqueles anos todos de escassez. Ela não ficou sem suprimento, porque ela pegou o que ela tinha
e investiu no reino, investiu no servo de Deus. E ela não ficou sem suprimento. Então, aquilo que Deus te deu já é o suficiente. Tudo que Jesus te prometeu fazer na sua vida, você não precisa de uma grande coisa espetacular para que isso aconteça. Você precisa ter a humildade e a sensibilidade de entender que tudo começa de uma forma pequena. Vou dar um exemplo meu. Eu comecei dando aula em casa, com 13 anos. Eu comecei dando aula em casa. Aí, olha só, eu dava aula em casa, mas eu tinha um saláriozinho bonitinho, porque eu tinha aqueles alunos fiéis, né? Eu pegava alunos de colégios particulares, então eu dava aula, e as mães gostavam de me ter como explicadora, né? Ainda nessa época eu tinha entrado no curso normal, e tinha lá minhas alunas, e todo mês meu dinheirinho lá certinho. Eu falava, ó, não atrasa não, porque se atrasar, tá fora. Eu era bem clara. Não atrasa meu pagamento. Eu cobro pouco, mas eu quero meu pagamento em dia. Então já tinha aquilo ali certinho. Uma vez eu fui comprar uma cômoda pro meu quarto, na Casa de Bahia, eu até me lembro disso. E eu não tinha carteira assinada, eu trabalhava em casa, né? E o dono lá o vendedor falou assim, olha, eu vou colocar aqui que a senhora já é professora universitária. Eu falei, que é isso, moço? Eu tô estudando para ser professora normal ainda, tô no curso normal ainda. Ele, não, mas eu tenho certeza, né? Não sei se ele falou isso para me deixar mais feliz, alegre, mas aquilo entrou no meu coração. Não, a senhora vai ser uma professora aí, vai dar aula em tudo quanto é lugar aí, já vou colocar aqui que a senhora é professora e vou abrir um crédito para a senhora. Foi a primeira coisa que eu comprei numa loja, né? Foi uma cômoda para mim, com o meu pagamento ali que eu dava aula em casa. Mas eu internalizei, eu comecei pequeno, dando aula para alguns alunos, depois fiz o curso normal, que é o técnico de antigamente, né? Fiz faculdade, fiz outra faculdade, fiz pós-graduação e fiz concurso público, já dou aula há mais de 20 anos. Então, tudo começa de uma forma pequena. Você tem que ter humildade para começar pequeno, porque tudo que você precisa já está na sua vida. Aguarda apenas o seu reconhecimento. Aquilo que Deus já te deu já é uma semente para o futuro. Só que você precisa enxergar isso. Zacarias 4, versículo 10 diz assim, pois quem desprezou o dia das coisas pequenas? Quem desprezou o dia das pequenas coisas? Então, ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, né? Isaías 28, versículo 10, e aí é assim que Deus vai produzindo coisas na nossa vida. Então, aquilo que você tem hoje já é o suficiente para você criar qualquer coisa que você deseje lá no futuro. Já está na sua vida, a semente já está aí e você só precisa entender isso. Eu só preciso entender isso, que o que Deus quer fazer, Ele já começou a fazer. Só que tá embrionário, tá pequenininho. E eu tenho que entender que Deus pode fazer isso crescer. Jesus, ele tinha esse conhecimento. Que as coisas começam pequenas, que nada começa grande. Até ele começou pequeno. Até ele foi gerado no ventre de Maria como um bebê. Ele teve que ter a paciência de crescer como um ser humano. Já adulto, ele esperou 30 anos para começar o seu ministério. Então, Jesus sabe o poder das coisas pequenas, o poder de esperar o tempo necessário. Jesus sabia que as grandes realizações precisam começar, né, com o desejo, a vontade de começar com coisas pequenas. E esse foi um dos segredos da liderança de Jesus que eu aprendi, né? E eu tenho certeza que você também aprendeu. Então eu quero deixar, né, esse segundo vídeo aí gravado para vocês, que tem falado muito no meu coração, Segredos da Liderança de Jesus. Nós estamos aí numa série, tá, gente? Sabedoria, séries de sabedoria. Então, se você é novo aqui, se você está entrando aqui agora, vai assistir esse vídeo depois, eu tenho outros vídeos falando de sabedoria. Tem uma série aí, tá? Chaves de Sabedoria. Clica aí no meu Instagram, nas séries, tá bom? No íconezinho das séries. E as lives estão gravadas aí. Se você quer assistir as outras mensagens sobre chaves de sabedoria, já falei sobre sabedoria no casamento, na vida, nos relacionamentos, sabedoria na área financeira. Já falei várias coisas, tá?
Então tá tudo gravadinho aí, se você quiser, acessa, clica, tá bom? E se Deus quiser, semana que vem nós vamos estar aqui de novo. Quinta-feira é o dia da live, mas eu não sei se eu vou estar aqui na quinta, tá, gente? Que eu já fiz essa live hoje, porque eu já tô 2 semanas sem fazer live. E o pessoal começa a ficar mandando mensagem, cadê a live? Por que a senhora não fez a live, né? Então eu resolvi fazer hoje. Hoje eu tô de folga na PIB, hoje não teve aula lá, então eu tô de folga lá na PIB. E então estou aqui fazendo a live. Se Deus permitir, se der, eu vou fazer uma na quinta também. Se não der, será só a próxima semana. Tá bom? E aí a gente vai ver o tema e eu vou divulgar aí durante a semana os temas. Também quero te convidar, eu abri um canal do YouTube, tá bem tímido, bem pequenininho, mas lá eu só vou colocar vídeos curtinhos. Eu falo muito, né, nas lives, é 1 hora de live. Mas lá no YouTube meus vídeos estão curtinhos. Vídeos de 2 minutos, 3 minutos, tá? Vídeos pequenininhos, mensagens rápidas para você acessar para a sua vida espiritual. Então, assim, eu conto com a sua colaboração. Quem já me segue aqui, gosta das minhas mensagens, vai lá, se inscreve no canal, porque eu quero fazer vídeos ao vivo, mas eu só posso fazer vídeos ao vivo no YouTube quando eu tiver um número maior de inscritos. Então, eu vou poder fazer vídeos ao vivo também no YouTube, tá bom? Então, quero convidar você para se inscrever lá no meu canal do YouTube, Alessandra Firmo da Silva. Só clicar lá e os vídeos já estão lá. Já tem alguns lá, poucos. Mas eu vou colocando, vou alimentar lá a página. De vez em quando vou colocar um vídeo curtinho lá para você. E aqui toda semana também tem uma página. Paz do Senhor! A Lu França Crochê também tá me dando a paz do Senhor aí. Paz do Senhor, obrigada aqui pela audiência aqui, por estar aqui conosco. Eu sei que hoje é um dia difícil, dia dos namorados, todo mundo tá namorando, ninguém quis vir pra live hoje. Hoje tem pouca gente no live, mas quem veio, né, tá recebendo e essa live vai ficar gravada aí pra você. Toca nesse aviãozinho e manda essa live pra alguém, abençoa a vida de alguém, divulga a palavra, semeia. Quando você semeia coisas boas também vêm pra sua vida. Então a melhor coisa para tu semear é a palavra de Deus. Se você semeia a palavra de Deus, Deus redunda isso em bênçãos para a sua vida. Também tem uma página no Facebook chamada A Bíblia Ensina a Viver. Tem muitos vídeos maravilhosos, abençoadores para a tua vida lá. Vai lá também, clica lá, me segue lá no Facebook. A Bíblia Ensina a Viver. Tem um link aqui no Instagram, que você clica no link, tu já vai direto para a página do Facebook. E também tem um link aqui no meu Instagram, que você clica direto, já vai para a página do YouTube, tá? Então, tô fazendo isso aí para facilitar o pessoal que tem dificuldade, né? Como eu também tenho muita dificuldade, mas é aquilo, a gente tem que começar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, que Deus te abençoe, te guarde, dê uma semana abençoada. Feliz Dia dos Namorados, para quem tá namorando aí, não entrou na live, tá, gente? Mas ficou gravada, assiste aí depois com seu namorado, com seu marido. A palavra de Deus, ela é a chave para nossa vitória. Quer ser abençoado? Ame a palavra de Deus. Ame. A palavra de Deus é o livro milenar que tem respostas para a nossa vida. Segue o líder Jesus, que Deus te abençoe e até a próxima.